Oi, gente! Na nossa aula de fenomenologia e existencialismo de hoje, a gente vai ter como tema as relações, né? Lembrando o quanto o método fenomenológico ele nos faz pensar que não existe algo só aqui nem só lá, né? Para existir aqui e para existir lá, é preciso haver o espaço entre. Para existir eu que toco um objeto, é preciso haver precisa haver o objeto, mas antes de tudo, o espaço entre, o contato. Voltando na nossa metáfora que a gente sempre usa, para haver sabor, não basta a fruta. Para haver sabor, não basta eu que saboreio a fruta. Para haver sabor é preciso o contato da fruta com o paladar de alguém, não é? E em uma de nossas aulas a gente começou a pensar sobre isso na relação com o olhar. Então, vamos imaginar assim: eu olho para esta caneta. Ao mesmo tempo que eu olho para essa caneta, eu posso estar consciente de ser alguém que olha para a caneta, certo? Isso é diferente eu olhar a caneta e eu estar consciente de olhar a caneta. Isso é diferente de se algum de vocês estivessem aqui. Nesse momento, eu estou olhando para a câmera, né? E estou consciente de olhar para a câmera. Mas vamos imaginar que um de vocês ou uma de vocês tem o nome de X. Então eu olho para X. Quando eu olho para X, eu posso estar consciente de mim mesma olhando para X. Mas existe uma outra dimensão que se abre. Que dimensão é essa? Quando eu olho para X, X também me olha. Até aí parece simples, né? Quando eu olho para X, X também me olha. Ok. Mas vocês se lembram que não apenas eu olhava para a caneta, mas eu podia pensar a mim mesma olhando para a caneta? Então, quando eu olho para X, eu penso a mim mesma olhando para X. Mas ao contrário da caneta, X também me olha. Então eu posso pensar a mim mesma olhando para X, me olhando. Calma. Quando eu olho X, X também me olha. Então quando eu olho X, eu olho X me olhar. Como assim, Marcela? Eu olho X olhando para mim. E quando eu olho X olhando para mim, eu posso pensar a mim mesma sendo olhada por X. Que confusão. Para que tanta confusão? Porque isso tem muito a ver com a nossa experiência enquanto seres humanos. Né? A gente não apenas olha para outras pessoas e nem olha outras pessoas nos olharem. A gente se pensa considerando que outras pessoas nos olham. Se pensa imaginando como que outra pessoa vai ver o que eu estou fazendo, como que outra pessoa vai ouvir o que eu estou dizendo, como que outra pessoa vai entender o que eu estou explicando, como que outra pessoa vai receber o que eu estou sentindo e assim por diante. Né? Eu não sou apenas alguém que olha, nem apenas alguém que é olhada, mas alguém que pensa a si mesmo sendo olhada e imagina a si mesma imaginando como as outras pessoas me veem. Né? Um exemplo disso, na aula passada a gente viu Jean-Paul Sartre falando das emoções, não é? E o Jean-Paul Sartre, ele diz que existe uma emoção humana por excelência, que é a vergonha. O que significa a vergonha? A vergonha não sou eu fazendo algo que me deixa envergonhada.
Até porque tem coisa que se eu estiver sozinha no meu quarto, eu vou fazer e não vou sentir vergonha nenhuma, né? O que me faz sentir vergonha? É eu imaginar que aquilo que eu tô fazendo tem outra pessoa olhando e eu imagino como que a outra pessoa que tá olhando o que eu tô fazendo tá pensando de mim. Vamos simplificar complicando. Tem um exemplo clássico da filosofia do Sartre que é assim: quarentena, não, a quarentena eu tô acrescentando, mas vamos lá. Estamos em isolamento para prevenção do corona. E aí vocês estão em casa, estão meio sem nada para fazer em casa, aí vocês vão lá e encontram uma fechadura do quarto de quem mora com vocês. E ouvem uma briga. Até aí fui eu que inventei, agora eu vou chegar no exemplo do Sartre. A pessoa olha pela fechadura. Nesse momento em que ela olha pela fechadura, ela tá lá ouvindo a briga, prestando atenção na interação, atenta ao que está acontecendo, sem que ninguém saiba que ela tá vendo. Então, no momento que a pessoa está olhando pela fechadura, a pessoa está ali, presente naquele buraco da fechadura. É ali que se concentra, né? Aquela forma de existir daquela pessoa naquele momento. Tá lá a pessoa olhando pela fechadura, toda concentrada, toda lançada nessa ação de olhar pela fechadura. Aparece alguém atrás dela e ela percebe que alguém viu ela olhando pela fechadura. Nesse momento, acabou a fechadura. Como que ela vai perceber o que ela está vivendo? Ela vai perceber-se olhada por quem a olha. E ao perceber-se olhada por quem a olha, olhando pela fechadura, ela se sente envergonhada. Afinal de contas, não era para ninguém estar vendo. Sabe aquela música do Capital Inicial? O que você faz quando ninguém te vê fazendo e o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? Pois é, né? O exemplo do Sartre sobre a fechadura tem a ver com isso, com quanto muita da nossa experiência não está só em agir e nem só em pensar em mim mesma agindo, mas em pensar em mim mesma agindo como alguém que será olhada por quem me olha. Isso, gente, para pensar em preparar a aula, ainda mais nesses tempos que a gente está tendo que se adaptar com aula online, é assim, eu não estou preparando a aula para treinar em voz alta o que eu aprendi. Eu estou preparando a aula porque eu tenho esse projeto de ensinar. Eu tenho esse projeto de explicar um conteúdo. Eu tenho esse projeto de transmitir um determinado tema para outras pessoas, né? Então, não dá para eu pensar eu, Marcela, dando aula, ok? Aí, eu, Marcela, pensando a mim mesma dando aula, ok também. Mas é diferente se eu tivesse, sei lá, escrevendo num papel, que aí eu estaria sozinha. Não, eu preciso pensar eu, Marcela, dando aula, considerando o olhar de quem me olha dando aula. Quem sou eu para o olhar de quem me olha? Podemos resumir esse primeiro vídeo com essa pergunta: quem eu sou para o olhar de quem me olha? Como quem me olha me vê? Quem sou eu para o olhar de quem me olha? Quem sou eu quando olho para quem me olha e o que vê quem me olha? Vamos lá. Quem sou eu para o olhar de quem me olha? Essa é uma chave, né, para a gente pensar a construção de si nas relações, para a gente pensar a partir desse método fenomenológico.